Não desconsidere aquilo que você já tem. Você tem alguns privilégios. Você está até vivo, salvo, sem merecer. Ponto. Esse rapaz sem Deus, disputando comida com os porcos, ninguém lhe dava nada. E ele, sujo naquela situação que ele se encontrava, ele foi levantado. O evangelho é aquele que ergue. O evangelho levanta. O evangelho abençoa. O evangelho é da segunda chance. Não merecíamos de forma nenhuma a graça de Deus, mas Deus, por pena de nós, por pena de mim, olhou para mim com um olhar misericordioso, estendeu a graça, estendeu o favor. E se nós não acreditarmos, irmãos, que o evangelho transforma, que Jesus transforma, a nossa fé é em vão. Queridos, nesta manhã estarei pregando sobre um jovem que perdeu tudo, não merecia a graça, mas foi abraçado por ela. Vem assistir, Deus tem grandes coisas a fazer na sua vida. Quem aqui já sentiu a presença do Senhor, diga amém. E neste culto o Senhor tem grandes coisas ainda a realizar. É uma honra para a minha vida e para a sua vida estarmos aqui nesse local, porque é um local assim especialíssimo, onde Deus ele manifesta a sua glória, onde somos edificados, onde nós trazemos até a nossa família, o bem mais precioso que a gente tem, a gente leva para a igreja, para a casa de Deus, para a casa do Senhor. E eu estou muito feliz hoje, porque eu acordei hoje bem cedo, às 5:30 da manhã, com vontade de estar na casa de Deus. Ontem eu estava numa reunião e a pessoa ela tentava me convencer, assim, para eu deixar a igreja de lado. Eu disse para ela o seguinte: não tem como dissociar Cristo da igreja. Quem ama Cristo, ama a igreja de Cristo, amém? Por isso nós estamos aqui. Eu quero saudar também aquele que nos acompanha pela internet, você que está aí na sua poltrona. A minha oração é que Deus ele esteja falando ao seu coração de uma maneira assim muito especial. Para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia Sagrada, no livro de Lucas capítulo 15, que vai contar a história muito famosa. Eu já preguei nesse texto várias vezes, e você já ouviu várias mensagens sobre esse texto. E toda vez que eu leio esse texto da Bíblia Sagrada, eu me encontro nesse texto aqui. Nós nos encontramos nesse texto, sabe por quê? A Bíblia fala de gente como eu e você. Quando a Bíblia diz assim que Elias, o profeta, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias devia sentir dor também. Elias deve ter chorado, porque ele era um ser humano. Os grandes homens da Bíblia eram pessoas como eu e você. As grandes mulheres da Bíblia eram pessoas semelhantes a você, minha irmã. Não fique pensando que aqueles homens do passado eles eram super-homens, que os de hoje também não são super-homens. Mas eu e você nos encontramos na Bíblia Sagrada, e isso é tão bom. A gente fica tão à vontade quando a gente se depara com a palavra de Deus, e a gente vai o que? Ler a Bíblia Sagrada e perceber que nós também estamos aqui nessa história. Quero pedir a você que leia comigo a parábola do filho pródigo. Quem já encontrou, diga amém. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e ali dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi à terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse:
quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. Ele direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália dos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Amém? O ministério de Jesus aqui na terra não foi um ministério fácil, simples. Era Deus encarnado numa pessoa. E nas suas andanças, a Bíblia vai dizer que Jesus ele percorria as cidades e aldeias pregando o evangelho do reino. Mas pelo fato dele se destacar, ele passou a ser perseguido por algumas turmas daquela época. Os religiosos da época começaram a olhar para a pessoa de Jesus de uma maneira assim muito diferenciada. Quem eram esses? Os escribas e fariseus. Era o grupo que valorizava a lei de Moisés nos seus mínimos detalhes. E a Torá, até então, valorizar a Torá, coisa boa. Só que o tempo foi passando na vida dos escribas e fariseus, e ao invés de aquela Torá, a lei de Moisés trazer um bem-estar para eles, o tempo foi passando e a própria Torá se tornou uma maldição na vida deles. E se nós deixarmos na vida nossa de crente, às vezes os problemas, as dificuldades, as lutas, ao invés de se tornar uma bênção para nos estimular na fé, isso pode se inverter e tornar-se uma maldição. Esses escribas e fariseus, eles começaram a perseguir a pessoa de Jesus. Esta semana eu ganhei de presente talvez alguns aqui não vão saber nem o que seja isso, mas isso aqui é um velho, o quê? Binóculo. Interessante que eu ganhei isso esta semana e eu falei: nossa, Deus é maravilhoso. Os escribas e fariseus, eles ficavam assim com a pessoa de Jesus, olhando, observando, até da galeria eu consigo daqui enxergar a cabeça dos irmãos. Tem gente bonita na galeria, olha só. Os escribas e fariseus, eles olhavam, observavam Jesus o tempo todo. Estou vendo até as morenas mais bonitas do Brasil, que são minhas filhas daqui. Olha só, irmãos, olha ali, ó. São elas. Os escribas e fariseus tinham binóculo, mas só que eles conseguiam enxergar só os irmãos da galeria. Eles conseguiam enxergar os irmãos da recepção. Eles enxergavam os cabelos bonitos da irmã Nilce ali. Que cabelo bonito, olha só. Olhavam o tempo todo, mas só conseguiam enxergar as pessoas, o problema deles de maneira nenhuma. Era assim a vida dos escribas e fariseus, o tempo todo seguindo, observando a pessoa de Jesus Cristo, porque era um incômodo na vida deles. E o próprio Jesus, eu gosto da pessoa de Jesus, que ele não deixava barato. Jesus, ele se posicionava diante das situações, e não foi diferente com os escribas e fariseus. O livro de Mateus vai reservar um capítulo inteiro, o próprio Jesus se defendendo, o próprio Jesus se posicionando, falando sobre os escribas e fariseus. Mateus capítulo 23, o próprio Jesus, ele vai dizer assim: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem,
porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. O texto diz assim: ama o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras das sinagogas, e as saudações nas praças, e o serem chamados mestres pelos homens. Eu vou pedir para que todos os irmãos que estão aqui na primeira cadeira fiquem de pé, nos primeiros bancos da igreja. Vamos lá, rapidinho, os daqui da minha direita também. Era a turma, aqui as irmãs também, as irmãs novinhas aqui, ó, por favor, fiquem de pé. Agora, olhem para a igreja, olhem para a igreja. Eram esses os escribas e fariseus que sentavam. Não tem cara, irmão, tem cara, tem cara. Se não tem cara, tem jeito. Pode virar, irmão, para cá. Obrigado. Eles gostavam, pode sentar, irmão, não fica ofendido com o pastor Eliseu, não. Fica tranquilo. Vai pedir exclusão da igreja por causa disso, não. Eram os homens que sentavam, olha aqui para mim, irmãos, nos primeiros assentos da igreja. Mas a intenção deles era, sabe de quê? De aparecer diante do povo. Isso só acontecia quando eu pastoreava lá em São Paulo. Tinha umas irmãs e uns irmãos que gostavam de aparecer. Não sentava no primeiro banco, não. Mas, irmã Nilson, no segundo banco, seja por isso. Mas o texto bíblico, irmãos, vai falar exatamente isso, que eles gostavam de serem notados. Você conhece gente assim na sua empresa. Você conhece gente assim na sua vizinhança, no meio de seus parentes. Na igreja também. Se não citar o nome do irmão, da irmã, olha, já estou ali há tanto tempo, meu Deus do céu, não citaram nem meu nome, da minha família. Os escribas e fariseus, eles tinham exatamente essa postura de querer aparecer diante do povo. O texto diz assim: porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixam entrar, nem deixam sair, ficam no meio da porta. Já viu aquela pessoa que fica na porta, atrapalhando a entrada e saída? Ninguém entrava na sinagoga porque eles ficavam ali, barrando, atrapalhando. O próprio Jesus, ele vai chamar aqueles homens: olha, vocês são verdadeiros hipócritas. Ainda bem, irmão, que foi o próprio Jesus que falou isso. O próprio Jesus, ele precisava se defender diante da situação. Diz mais ainda: vocês fazem um prosélito, e uma vez feito, o torna mais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Prosélito, uma pessoa que se converte a uma religião, e ele começa em cadeia a converter as pessoas para aquela tal religião. E o próprio Jesus, ele vai chamar os escribas e fariseus mais uma vez de hipócritas, e ele vai dizer assim: olha, vocês estão criando prosélitos, mas ao invés de vocês fazerem pessoas boas, saudáveis, vocês estão fazendo uma cadeia de gente pior do que vocês. Jesus, ele vai desmascarar os escribas e fariseus. E ainda diz mais, versículo 25: vocês são hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina, de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, porque também para que o seu exterior também fique limpo. Ai de vós, porque são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de imundícia. Nas minhas andanças de pastor, e pastor vai o quê? Pastor não tem como pastor não ir no velório, no cemitério. E eu passava certa vez no Caju, naquele cortejo fúnebre, aí estava lá assim escrito: jazigo perpétuo da família tal. E a menininha do meu lado olhava: jazigo perpétuo da família tal. A menina virou e falou assim: nossa, pastor, essa família perpétua é grande. E aqueles sepulcros bonitos, né? Aquele negócio de mármore Carrara, aquela coisa chique. Mas lá dentro, abre para ver, abre para sentir. O cheiro é terrível. O próprio Jesus, ele vai dizer: olha, vocês estão muito preocupados com os mármores de fora. Sepulcro caiado, pintado, belo, com tinta souvenir, tinta coral, mas o interior de vocês só tem podridão.
E Jesus, irmãos, ele vai falar categoricamente para essa turma, mas ele precisava fazer com que aqueles homens entendessem a sua mensagem, entendessem o seu jeito de agir. O próprio Jesus que defendia o pobre, que defendia a viúva, quando trouxeram aquela mulher pega em flagrante adultério, que era na verdade uma pegadinha para poder pegar a pessoa de Jesus, trouxeram aquela mulher e jogaram aquela mulher diante do povo. E aí, Jesus, o que você vai fazer diante da situação dessa mulher? A lei de Moisés, a Torá, ordena que ela seja apedrejada. Jesus escreve na areia, e Jesus escreve ali, mas o pensamento de Jesus, ele deve ter dito assim: Senhor, tem misericórdia dessa turma. E Jesus tem a oportunidade de perdoar aquela mulher. O próprio Jesus defende aquela mulher. O próprio Jesus defendeu um dia a minha causa, que era uma causa perdida, que ninguém queria, ninguém podia pegar a minha causa. Mas o próprio Jesus, um dia ele me defendeu, ele me abençoou um dia a sua vida também. E naquele texto bíblico, o próprio Jesus diz para aquela mulher assim: olha, nem eu te condeno, nem eu que sou o Filho de Deus te condeno, vai e não peques mais. Eu estou dando para você, mulher, uma segunda chance. Mas Jesus, naquele momento ali, irmãos, do texto, quando ele vai contar 3 histórias interessantes, e a acusação de Jesus diante dos escribas e fariseus era exatamente porque ele se misturava com os pecadores, chamado de comilão e beberrão. Porque não tem como, irmãos, nós pensarmos em igreja, essa igreja não se misturar. E Jesus era o homem que pensava na gentalha. Jesus, ele pensava nos pobres. Jesus, ele pensava em pessoas como eu e você. Jesus chega, mesmo sendo filho de Deus, a acusação deles tinha até uma razão. Por ele ver, eles enxergarem o próprio Cristo sentado à mesa com gente que era a escória da sociedade. E essa forma de Jesus trabalhar, o jeito de Jesus trabalhar, a maneira de Jesus trabalhar, se misturando com escribas e com pecadores, com pessoas largadas, abandonadas, tinha sentido. E eles começaram a murmurar, os escribas e fariseus, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Mas o próprio Jesus, para alcançar gente de cabeça dura, que valorizava a religião, que valorizava a Torá, só que a Torá não conseguia chegar no ser humano. Por isso que a igreja nossa, e você que nos acompanha pela internet, o interesse aqui dessa igreja é alcançar a você com a mensagem do Evangelho. O que interessa para a Igreja Batista e Vila da Penha é a pregação do Evangelho que transforma a vida. A tônica principal dessa igreja aqui não pode mudar. Se nós trabalhamos em qualquer organização aqui dessa igreja, que não tem um foco para que o homem se converta ao Evangelho de Jesus, meu irmão, minha irmã, lamento dizer que você está na organização errada, você está no local errado. Porque aqui o interesse é que homens e mulheres se convertam aos pés de Jesus, reconheçam o senhorio de Cristo nas suas vidas e queiram servir a Deus, queiram frutificar, queiram avançar. O texto, irmãos, fala que naquele momento ali os homens murmuravam, Jesus precisava levar uma mensagem de esperança, uma mensagem de paz, de tranquilidade. Ele vai contar 3 histórias. A primeira delas vai contar a história da ovelha perdida. O homem que tinha 100 ovelhas, e até então, uma ovelha se perde. E a função pastoral aqui, função de pastor, era uma profissão assim muito dura. E naquela época, os pastos não eram como os de hoje, não. As ovelhas, elas ficavam largadas. Mas o pastor, ele sabia muito bem quem eram as suas ovelhas. E contava as ovelhas. E nessa contagem de ovelhas, ele percebe a ausência de uma.
O texto bíblico vai dizer que esse pastor, ele precisava dar um relatório, sabe de quê? Das ovelhas. Se ele vai procurar, se ele vai contabilizar, é porque ele precisava dar um relatório. Até se ele encontrasse a ovelha morta, ele precisava dar conta para o seu senhor de como aquela ovelha ela foi morta. E ele precisava tirar a lã da ovelha para dizer, olha aqui, olha, foi atacada por um lobo. Meu irmão, minha irmã, daí a importância de nós estarmos envolvidos aqui no aprisco, para que eu e você, nós não venhamos a nos perder neste mundo. O texto, irmãos, quando fala desta ovelha que se perde, mas fala de um pastor que vai até essa ovelha para poder trazê-la de volta. E o texto bíblico diz, irmãos, que esse pastor, quando ele volta com a ovelha, ele se alegra com os seus. Interessante que lá nos comentários bíblicos conta que quando o pastor ele chegava com a ovelha machucada, com a ovelha ferida, eles começavam a comunicar para os outros pastores, olha, pastor Marcos, encontrei a ovelha. Aí o pastor Marcos falava para o pastor João, encontrei a ovelha. Até chegar, naquela época não tinha WhatsApp não, tá gente? Não, a comunicação era verbal. Pombo correio, nem sei se tinha pombo naquela época, mas a comunicação era verbal. Pastor Marcos, pastor João, pastor Pedro. Aí, irmãos, daqui a pouco, toda a comunidade ficava sabendo, olha, a ovelha foi encontrada. Aí o povo se alegrava, a ovelha foi encontrada. E o texto, irmãos, ele é lindo quando fala que quando a ovelha ela foi ser encontrada, há uma reunião com os vizinhos, com os amigos, e eles se alegram, sabe por quê? A ovelha foi encontrada. O texto, irmãos, ele continua dizendo sobre a dracma perdida. O que era uma dracma? A dracma era uma moeda. E essa moeda, o texto fala aqui, irmãos, claramente 10 dracmas. E um comentarista, ele fala algo assim interessante, que naquele momento, essa dracma ela era muito importante. 2 teorias. A primeira delas é que essa dracma aqui era valiosa porque talvez fosse uma dracma, uma moeda de uma mulher que aguardava um casamento. E ela precisava, então, dessas 10 dracmas. Ela perde uma. Ou seja, ela não teria como pagar com 9 dracmas. Ela teve um desfalque nas suas finanças. E olha, irmãos, essa moeda, jogada aqui facilmente, já encontrei a moeda. Mas naquela época, a mulher procurando diligentemente, e o assoalho não era chique como da nossa igreja, não. Era um assoalho de junco. Agora pense comigo, uma mulher procurou a moeda num assoalho de junco, mesmo que procuraram uma moeda, uma agulha no meio de um palheiro. E olha, ela pensava o quê? Eu vou atrás dessa moeda, e o brilho da moeda ela vai chegar até mim. Não chega. E ela continua diligentemente com a vassoura daquela época, procurando até que ela encontre aquela moeda. Porque aquela moeda tinha um significado, aquela moeda tinha um valor, aquela moeda era importante para ela. E a Bíblia diz que quando aquela mulher encontra a moeda, ela reúne as suas amigas, ela reúne os seus parentes, e ela vai dizer assim, olha, encontrei a moeda. Alegrem-se comigo, porque achei a dracma perdida, eu achei a moeda de grande valor. Eu afirmo que de igual modo há um júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Uma coisa é certa, Deus está à sua procura. Deus um dia nos encontrou. E quando o Senhor nos encontrou, o próprio Senhor, Ele fez assim uma grande festa, uma grande alegria, por encontrar pessoas como eu e você, que não merecíamos de forma nenhuma a graça de Deus. Finalizando, o texto fala sobre a parábola do filho pródigo, a história mais famosa da Bíblia Sagrada. Um pai que recebe do seu filho um pedido. Olha,
pai, eu quero ir embora de casa, tá, pai? O pai entrega para ele dinheiro e ele pega uma mochila e vai curtir a vida. A pior coisa que aquele rapaz ele pôde fazer foi exatamente isso. Achar que o mundo era assim interessante. Eu vou meter o pé na jaca. Eu vou experimentar o mundão. Eu já ouvi isso em outros arraiais. A pessoa chega, eu vou experimentar o mundo, eu vou ver como é que é, vou experimentar, vou cair, vou beber todas. O texto diz que ele pega e vai embora. Ajunta tudo, coloca dentro de uma mochila, e texto diz que ele gasta tudo, os seus haveres, o seu dinheiro, e ele coloca na sua mochila os seus valores, o luxo. Ele esqueceu do ar-condicionado, ele esqueceu da vivência, ele esqueceu do louvor, ele esqueceu do presunto à mesa, ou a mortadela, esqueceu de tudo, esqueceu dos privilégios. Por isso que eu digo uma coisa para a minha igreja nessa manhã, e você que nos acompanha pela internet: o mundo não tem nada a nos oferecer. Quem concorda comigo, diga amém. O texto, irmãos, fala que esse rapaz, ele ajunta tudo, consome tudo, e ele começa a passar necessidade. Não sei se você já passou necessidade na vida, um aperto, todo mundo já passou, mas passar necessidade, mas a condição dele, uma condição muito deplorável. Ele desejava comer as alfarrobas que os porcos comiam. Trago aqui da minha bolsa chique mais uma exemplificação. Tenho comigo aqui uma garrafa, para exemplificar o que acontece com a pessoa que se ilude com a bebida. Eu poderia falar sobre vários assuntos aqui, mas a bebida, ela começa exatamente assim. O rapaz chega no trabalho e é oferecido para ele um gole de cerveja. Aí ele, não vou aceitar não, que eu sou crente, sou da igreja, sou remido, lavado no sangue de Jesus, sou até batista. Aí ele recebe, sabe o quê? O primeiro gole. Tum. Ele não queria, mas para não ficar deslocado da turma, ele aceita o segundo gole na próxima sexta-feira do trabalho, que eles gostam de ir na sexta-feira. Parece ter um negócio assim, da sexta-feira, né? Para eles, né? Aí vai lá o segundo gole. Na outra sexta-feira, ele começa a receber o terceiro gole. Não, agora já é a terceira cerveja. Aí, o quarto gole. E depois, na outra sexta-feira, ele já não vai mais para casa. Ele vai para a balada, que é oferecido para ele a balada, que balança o corpo, tal, aquele negócio todo. Você já sabe muito bem essa história. Aí a mulher, quando chega no outro dia em casa, você estava onde? Eu estava na farra com meus amigos. Aí ele começa a perder os valores. Aí ele começa a agredir a mulher, porque ele entende que aquele convite lá inicial começou com o primeiro gole. E olha, aí a Bíblia diz que um abismo chama o quê? Um outro abismo. Aí daqui a pouco esse rapaz, ele está, sabe como? Olha assim, a bebida leva ele para qualquer lugar. Estou falando a verdade ou mentira? Aí o diabo, o nosso adversário, que anda em nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ele não brinca de ser diabo. Ele começa no primeiro golpe, ele começa na primeira golada, para destruir uma família abençoada, uma família redondinha. Mas o diabo não quer ver a sua família abençoada, ele quer ver a sua família destruída. Mas o grande detalhe é permanecermos na pessoa de Jesus e não permitir que os convites da vida venham nos iludir. E eu, quando falo de convites da vida, irmãos, eu me lembro, sabe de quê? Lá em Copacabana, todos os anos tem aquela queima de fogos, onde as pessoas vão para lá para uns mergulharem. Ainda bem que eu não sei nadar, irmãos. Mas quem já foi em Copacabana aqui, virado do ano, levanta a mão. Mergulhou, irmão? Não, né? Não, negócio de mergulho não, né?
Irmãos, os fogos, eles são, sabe como? Os fogos, eles duram segundos. Só que as pessoas ficam encantadas com aquilo, né, Reinaldo? Negócio bonito, tal. Daqui a pouco, acabou. A alegria do mundo, ela é exatamente assim. Ela só brilha um momento para iludir. Meu irmão, minha irmã, não se iluda com as viradas de ano. Não se iluda com as Copacabanas da vida. Porque a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem ser bom, bonitinho, gostosinho. Mas o final é o quê? O caminho é o quê? De morte. Isso serve para quem? Isso serve para mim. Isso serve para você. O texto fala que aquele rapaz, ele desejava comer as alfarrobas que os porcos comiam. Pastor João Soares da Fonseca, meu amigo, foi pastor da primeira igreja, foi meu pastor ali em Cascadura. Ele estava na década de 70, lá no Espírito Santo. E ele para numa banca de jornal, e ele encontra lá um texto de Rodolfo Coelho Cavalcante, onde ele vai encontrar nesse texto algumas comparações curiosas para descrever o homem que ama a mulher casada. E interessante que ele faz uma adaptação nesse texto, mas ele vai tratar a situação do homem e ele se intitula assim: o homem sem Deus. E depois no final nós vamos ver se isso é verdade ou não. O homem sem Deus. O homem sem Deus, ele é uma ave sem ter ninho, é um forasteiro ambulante, é um inútil brilhante, é uma estrada sem caminho. O homem sem Deus é um roseral sem espinho, é um sábio sem cultura, é um falso camarada. O homem sem Deus é uma casa sem esteio. O homem sem Deus é um inverno sem ter chuva, é um parreiral sem ter uva, é um carro sem ter freio. O homem sem Deus é um quadro sem moldura, é um livro sem brochura, é uma casa sem fachada. O homem sem Deus é um espelho sem ter luz, é um cego sem ter guia, é um cemitério sem cruz. O homem sem Deus é um álbum sem gravura, é uma história sem ter fada, é um circo sem palhaço, é uma igreja sem pastor, é um hospital sem doutor. O homem sem Deus é um adeus sem abraço, é uma música sem compasso, é um poço sem fundura, é um prédio sem altura, é uma conta toda errada. O homem sem Deus é um mercado sem feira, é um barco sem ter vela, é uma casa sem cadeira, é um ente sem ventura, é uma doença sem cura, é ter tudo sem ter nada. O homem sem Deus é um poeta sem ter rima, é um jogador sem ter bola, é um cantador sem viola. O homem sem Deus é uma terra sem ter clima, é um ferreiro sem lima, é uma compra sem fatura, é um preso sem soltura, é um lavrador sem enxada. O homem sem Deus é um palhaço sem graça, é uma cidade sem praça, é uma casa sem fogão, é uma cidade sem pão. O homem sem Deus é um inverno sem fartura, é um doce sem doçura, é um pobre sem morada, é um homem sem juízo. O homem sem Deus é um homem sem critério, é um homem de mistério, é um homem de improviso. Esse homem, ele ficou exatamente sem Deus, disputando o bife podre dos porcos, os restos de comida que ele queria comer, desejava comer aquela comida. Ele, com certeza, saiu de mal a pior, esqueceu da mesa farta, esqueceu dos privilégios, esqueceu das bênçãos, desconsiderou o que ele já tinha. Meu irmão, minha irmã, não desconsidere aquilo que você já tem. Você tem alguns privilégios, você está até vivo, salvo, sem merecer, ponto. O que vem, meu irmão, depois, são detalhes. Esse rapaz, sem Deus,
disputando comida com os porcos, ninguém lhe dava nada. Nada. Sabe o que é nada? Nada vezes nada é nada. Mas naquela situação, ele cai em si. Deu tempo de cair em si. O texto diz que ele cai em si. E ele começa a lembrar da fartura que ele tinha. Os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura. E eu aqui estou perecendo de fome. Entre comer pão com manteiga e passar fome, você prefere o que, meu irmão? Pão com manteiga. Quali. Essa é boa. Ah, irmão Osmar, 6,70 no Guanabara. Ah, irmão, eu prefiro pão. Eu prefiro pão com manteiga quali do que passar fome lá no mundo. Lá não tem nada, lá é só sofrimentos, lá é só desgraça. O texto bíblico vai dizer, meu irmão, e o negócio é muito sério. Olha só, levantar-me-ei. A beleza do Evangelho de Jesus é que um dia nos encontrávamos, sabe como? Caídos, na miséria, sem Deus, sem Cristo, sem salvação, os cachorros lambendo a cara, na sarjeta, nas drogas. E se nós não acreditarmos, irmãos, que o Evangelho transforma, que Jesus transforma, a nossa fé é em vão. Porque um dia eu pude ser alcançado pelo Evangelho. O irmão pôde ser alcançado pelo Evangelho. E ele, sujo naquela situação que ele se encontrava, ele foi levantado. O Evangelho é aquele que ergue. O Evangelho levanta. O Evangelho abençoa. O Evangelho é da segunda chance. O Evangelho é do favor imerecido. Não merecíamos de forma nenhuma a graça de Deus. Mas Deus, por pena de nós, por pena de mim, olhou para mim com um olhar misericordioso. Olha, esse aí vai morrer. Estendeu a graça, estendeu o favor. E o texto diz que aquele rapaz, ele reconhece. Diz assim, olha pai, eu pisei na bola mesmo, sabe? Pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu quero um tratamento como os seus trabalhadores. Pai, não precisa me dar todos os privilégios, não. Não precisa dar pão com manteiga, não, pai. Pode dar pão com epa, pão puro, que eu aceito. Os trabalhadores, eles não têm tanta coisa assim, pai. Você pode me tratar desse jeito. O texto diz que levantando-se foi para seu pai. Não adianta ensaiar o texto. Não adianta dizer que vai. Tem que se levantar, porque Deus ele faz a parte dele que é muito boa, mas eu e você temos a nossa parte a ser feita nesse processo todo. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, eu gosto tanto dessa palavra, Deus ele se compadeceu de mim e de você, meu irmão. Por isso que o crente em Cristo Jesus, ele precisa ter esse cheiro de compaixão, esse cheiro de graça, esse cheiro de perdão, esse cheiro de querer abraçar as pessoas que estão em volta. Sabe por quê? Um dia Cristo nos abraçou também. Ah, irmãos. E quando um dia Cristo nos abraçou, ele não olhou para a nossa sujeira, não. Ele não olhou para os nossos pecados, não. Ele nos abraçou do jeito que nós estávamos. O texto bíblico diz que aquele pai abraça e beija. Não ficou com nojinho do filho, não. Porque talvez era a hora daquele pai pegar aquele rapaz, ó, vai para o quarto escuro, de castigo, de joelhos, no milho. Mas a graça não faz isso não, irmãos. A graça, ela dá uma segunda chance. E olha, nós fomos abraçados um dia pela graça de Deus, aleluia. O Senhor nos abraçou, nos beijou, e não olhou para a nossa roupa, os títulos que o irmão tem, não. A casa que o irmão tem, o salário que o irmão tem,
Nada disso. Nós fomos abençoados e abraçados pela graça do Senhor. E o texto bíblico diz que aquele pai disse aos seus servos: trazer depressa a melhor roupa, que aquele rapaz ele precisava de distinção, diferentes. Por isso nós somos diferentes. Nós somos de Jesus. Ainda tem aquele hino antigo que diz que eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Nós somos propriedade de Jesus, irmãos. Isso é uma grande bênção nas nossas vidas. Ele precisava de uma roupa nova, impecável, maré mansa. Lembra disso, Osmar? Irmão, é antiga essa loja. Loja boa, hoje é C&A, Riachuelo, é Shopping Carioca. Irmãos, precisava de roupa nova. E roupa nova tem cheiro de roupa nova. O texto bíblico diz que aquele rapaz, ele recebe uma sandália nova também. Havaiana. Evangelho é tudo novo. Sandália velha não serve não. Sabe por quê? Até porque os pés daquele rapaz estavam cheios de bolhas. Porque lá fora os pés ficam cheios de bolhas. Nos machucamos, nos arrebentamos todo. E o pai pensando nisso, os pés do meu filho devem estar todo arrebentado. Olha, sandália nova, liberdade para poder andar. Graças a Deus nós somos livres de Jesus. A gente pode andar pelo Bicão, vai para Copacabana, para mergulhar não, hein? Mergulhar na praia. Somos livres em Jesus. Quem é livre em Jesus, diga amém. Diga assim, glória a Deus. Já sou livre. Aquele rapaz, ele recebe uma sandália nova. E o rapaz, além de receber uma roupa nova, sandália nova, um anel no dedo, anel, marca registrada. Nós somos marcados em Jesus. Existe uma marca na nossa vida que ninguém tira. Selados pelo Espírito Santo. Ninguém tira essa marca. Só entra no céu quem tem essa marca. Só vai entrar lá. O próprio Jesus vai olhar. Está marcado? Vem. Não está marcado, meu irmão? Vai se resolver com outra pessoa. Aquele rapaz, ele recebe o anel. E por último, o pai chega e fala assim: olha, matem o novilho cevado. O novilho cevado, ele só era morto em ocasiões muito especiais. E qual foi a maior e melhor ocasião na sua vida que aconteceu? Foi um dia quando você aceitou Jesus. Lembra disso? Eu me lembro. Tinha 11 anos. Nunca esqueci daquela mensagem. Irmãos, e até hoje estou aqui, graças a Deus. Você está aqui, meu irmão, porque um dia que você aceitou Jesus, o novilho cevado foi morto. Porque a ocasião maior e melhor para Deus foi quando você aceitou Jesus como seu Salvador. As outras coisas que vieram foram detalhes. A canção diz: a melhor coisa que eu já fiz foi aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Eugene Peterson, na sua versão de Bíblia Sagrada, quando chega, fala sobre novilho cevado, ele usa a expressão churrasco. Churrasco, meu irmão. Picanha. Evangelho, irmão, já viu que é coisa boa, de qualidade? O camarada se perdeu todo, se estrepou todo na vida. Mas foi quando ele volta, ele retorna, e o pai, semelhante às outras histórias contadas por Jesus, quando perdeu-se a ovelha foi encontrada, festa. A dracma foi perdida, o dinheiro foi perdido, festa. E aqui não poderia ser diferente. Comamos e regozijemos-nos. E o motivo era: este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aí eles começaram a regozijar-se. Olha, irmãos, glorifique a Deus por sua vida, porque você está aqui hoje. Talvez eu esteja falando para a gente que está pensando em sair, em abandonar,
Mas já estou dizendo, a palavra de Deus está dizendo aqui, lá fora é sofrimento, hein? Lá fora são os pés arrebentados, alma arrebentada, família destruída, coisas desse tipo que você já viu. Mas hoje eu só reforço o que a Bíblia diz, para que eu e você permaneçamos, sabe aonde? Aqui, aos pés do Senhor. Talvez eu esteja falando hoje aqui para pessoas que estão afastadas da igreja, longe da casa de Deus. E para estar longe não é só quem está fora, não. Às vezes está aqui dentro, está fora também, que não consegue perceber Deus aqui, que pensa, está tudo errado. Já viu aquele irmão que chega na assembleia da igreja, entra, eu nem sei qual é o assunto, mas eu sou contra. Na minha ex-igreja tinha isso lá, irmãos. Eu nem sei qual é o assunto, mas eu sou contra. Tem gente que é contra tudo e todos. Mas aproveite a beleza do Evangelho de Jesus. Esteja como você estiver, meu irmão. O Senhor está aqui. E o Senhor recebe você. O Senhor abraça o Eliseu. O Senhor abraça qualquer um. E Ele não tem restrição, não. Ele quer que você reconheça do jeito que você está, como aquele pródigo. O quê? Eu vou ficar nessa vidinha aqui que eu estou? Eu tinha tudo em casa, eu troquei, eu errei, pequei, tá, pai? Mas eu estou aqui, eu quero voltar. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça agora, em nome de Jesus. E eu quero dar uma oportunidade a você que ouviu a mensagem do Senhor nessa manhã. E talvez você perceba o seu próprio estado. Não perceba, irmão, o estado do outro, não. Contigo que Deus está falando. Eu queria que você olhasse para dentro de si. Ó, meu irmão, não é o seu vizinho, não, é com você mesmo. Deus está falando contigo. Eu quero saber se nessa noite tem alguém aqui e também que nos acompanha pela internet que quer voltar para a casa do Senhor, quer voltar para a casa do Pai. Eu desafio os diáconos dessa igreja a orarem agora com muita fé. A igreja orando. Alguém nessa noite aqui quer se reconciliar, quer voltar para a casa do Pai? Eu quero fazer esse convite a você. Tem alguém neste santuário que reconhece que está afastado da casa de Deus e hoje quer retornar? Onde estiver, levante uma de suas mãos para que eu possa ver. Alguém nesse santuário quer hoje se reconciliar? Na galeria tem alguém que quer voltar para a casa do Senhor? Levante uma de suas mãos que vou estar orando pela sua vida. Você que entendeu a mensagem de Deus, reconhece seu próprio estado, reconhece a sua própria situação e quer retornar para a casa de Deus hoje. Alguém quer fazer isso? Onde estiver, levante uma de suas mãos que eu vou orar pela sua vida. Você que nos acompanha pela internet, sinalize aí, diga assim, escreva aí: eu quero retornar hoje para a casa do Pai. Alguém na galeria? Agora o apelo é outro. O apelo é para você que é crente em Jesus e percebe que está aqui, mas não está. E hoje quer se aproximar da casa do Pai. Algum crente quer tomar essa decisão hoje de retornar para a casa de Deus e renovar os seus votos com o Senhor? Alguém quer fazer isso? Levante uma de suas mãos que nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Alguém quer tomar essa decisão? Se não, nós vamos orar. Baixe sua cabeça e vamos falar com o Eterno nessa hora. Pai, a minha oração, Deus, é que esta mensagem ela possa ter encontrado lugar em cada coração aqui. Firma, Deus, os nossos passos na Tua presença. Que nós possamos nos deliciar em ser crentes. Nós possamos nos alegrar sempre na Tua presença, porque o Senhor tem grandes coisas a serem realizadas através da minha vida, da vida de cada um que está aqui e também por aqueles que nos acompanham pela internet. Deus bendito, continua a abençoar esta manhã. Sê conosco, Deus, e é no nome precioso de Cristo Jesus, aquele que nos salvou, que nós oramos e já te agradecemos. Amém.